Boa noite! Começa agora mais um Câmara Entrevista, o programa que leva a comunidade até você. Hoje recebemos o presidente do Bento Gonçalves Futsal, o BGF, Alcindo Somense. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite, satisfação em estar aqui e para responder as perguntas de vocês. Bom, Alcindo, acho que a palavra de ordem no BGF, desde o dia que ele começou, há 6 anos atrás, é continuidade. Eu vejo que a direção foi mudando, mas sempre dentro das mesmas pessoas, comprometidas. O mesmo acontece dentro de quadra, sempre que é possível a manutenção dos jogadores se faz isso. O técnico, da mesma forma, acredito que o Vander Flores seja o segundo técnico da história do BGF, né? Em 6 anos, isso não é muito comum. Fala um pouco sobre essa continuidade e a ideia de continuidade de vocês para chegar em algum patamar maior do que o BGF já chegou até o momento. Bem, em 23 de março, quando foi fundado o clube, né? Nessa fundação houveram aí os sócios fundadores, né? Em cima disso foi estipulado naquela época para a gente manter essa continuidade que a presidência do clube passaria sempre por esses sócios. Então, é de um ano de mandato, né? Podendo renovar para mais um. E a gente manteve essa continuidade. Começou com o Adilson Coelho, depois com o Judinei Ferreira e agora na gestão 2014-2015 ficou sob o meu comando, né? Para exatamente não perder o perfil do clube como a gente quer, a continuidade em si, para que o clube não nasça, depois por algum aventureiro passar pelo clube e tenha que fechar as portas. E esse é o nosso principal motivo que a gente optou para que seja presidente sempre um dos sócios fundadores. Quanto à equipe, é verdade, o Vander é o segundo técnico nosso, o primeiro foi o professor Regis Carvalho. Desde 2010 o Vander está conosco, já indo para a 5ª temporada, o que é meio incomum no futebol, tanto no futebol de campo quanto no salão, mas que achamos prioritário a manutenção do técnico. Por isso que nós estamos com o Vander, não só pela continuidade que a gente quer, obviamente também pelo profissional, pelo trabalho dele, pela competência, enfim, mas acho importante sempre ter uma estrutura de equipe, começando pelo treinador e alguns jogadores que a gente possa sempre continuar com eles, mas sempre o comando técnico acho prioridade. Bom, e voltando lá no início, nenhum daqueles da diretoria são todos empresários, é bem verdade, mas ninguém tem uma mega empresa que possa colocar dinheiro, como é, por exemplo, na CBF, como foi por um tempo na Cortiana FF. Como é que se deu essa ideia? Por que resolveram se juntar essas pessoas e montar o BGF, que era uma carência de Bento Gonçalves desde o fim da reserva? Então, um dos fatores é que tanto eu quanto o Judinei Ferreira, que já foi presidente, quanto o Adilson Coelho, como o Luiz Comiotti, tínhamos equipes no Citadino. E o pessoal sempre perguntava, nós precisaríamos ter uma equipe a nível estadual, a nível nacional. Desde a extinta reserva não se tinha mais isso. E aí foi amadurecendo essa ideia, até que um dia a gente resolveu sentar. Em poucos dias nós já estávamos inscritos na federação, já tínhamos o Coelho de presidente, já tínhamos um campeonato para disputar, e foi uma coisa assim muito rápida, sabe? A ascensão do clube em si também foi muito rápido. Foi fundado em 2009, participou da 2ª divisão em 2009 e 2010. Lá no ginásio da Amadé Center, e paralelamente em 2010 disputamos também a Copa da Liga RS. E isso nos credenciou a estarmos na 1ª divisão já em 2011. Sendo que em 2011 e 2012 conseguimos o feito de estar em 3º lugar no estado, diante de equipes de Liga Nacional, como a Sueva, Atlântico e a CBF, então deixando uma dessas para trás e nós estarmos entre as 3 primeiras colocadas, e isso foi crescendo. E obviamente que esse crescimento necessitava de alguma estruturação ou reestruturar alguma coisa. A gente falava do Vander e a manutenção dele como técnico. A importância do Vander Flores nesse contexto todo do BGF, nesses 4 anos que ele está à frente. Dentro da quadra, acho que é a figura mais importante que o BGF tem, né? Então, o Vander já foi um jogador assim bastante aguerrido, com vontade de vencer sempre, e um professor muito competente. A gente vê aí a maior parte dos gols que a gente faz, bastante deles são de jogada ensaiada. Ele tem uma metodologia assim de trabalhar bastante a bola parada. E exige o máximo do jogador. Acho que ele consegue tirar
de qualquer jogador o máximo que ele tem. Isso é fundamental pela permanência dele e pelo clube ter feito boas campanhas, tanto em 2011 quanto em 2012. O próprio 2013 foi um ano que foi bom também para o BGF, sendo que nesses últimos 4 anos, além de nós termos uma equipe talvez não tão competitiva quanto as equipes de liga, a gente conseguiu formar o goleador da competição. Então, nesses 4 anos, o goleador sempre foi do BGF, dentro da competição, não é o goleador do BGF, e sim do estadual todo. Então, acho que isso é fruto de trabalho, ele gosta de trabalhar muito, e acho que isso é importante. E se eu fosse resumir em 2 palavras a situação do Wanner, eu falaria incompetência e trabalho. Bom, tenho certeza que ele compactua também dessa ideia de continuidade, ao passo que ele deve ter recebido algumas, se não diversas propostas para sair de Bento Gonçalves. Como é que vocês conseguiram manter o Wanner aqui? Tenho certeza que a vontade dele também ajudou, né? Um dos pontos fundamentais dele ter continuado, obviamente, que é o carinho que todo torcedor tem com ele. E tudo aquilo que se prometeu, aquilo que se desenhou com ele é uma peça importante na manutenção da equipe, de formação da equipe também. Ele, inclusive, veio residir em Bento Gonçalves, então ele se sente muito feliz aqui, pelo que tem me dito e dito a outras pessoas também. Então, acho que ele criou essa identidade tão grande conosco, também de diretoria e com ele, que realmente recusou alguns convites para poder ficar no BGF. Eu acho que ele se sente feliz aqui e nós mais felizes ainda em poder ter essa continuidade toda. Esse ano é um ano especial, tendo em vista aquilo que tu disse, assim, porque os 2 goleadores principais do BGF, talvez da história do BGF, que são o Silon e o Piolho, vão jogar juntos esse ano. Quanto à equipe ter feito esses goleadores e agora conseguir trazer Piolho e Silon junto, não significa dizer que talvez a gente mantenha uma boa performance, porque depende muito dos outros atletas também, né? Não é uma matemática exatamente, não é uma completa, coisa, né? Não é, vamos juntar então os gols do Silon e do Piolho e nós vamos ser campeão, né? Não, existe muito essa mecânica da equipe também jogar e se adaptar ao trabalho do Wanner, esses jogadores novos que chegaram. Mas acredito que mesmo nós temos sempre trazido equipes com menos valores, com um orçamento menor, o Wanner fez com que todos jogassem. Tanto que nós temos hoje na equipe 6 meninos da base e ele faz com que os meninos joguem. Foi uma demonstração que aconteceu na Copa RS, que nós tínhamos o Silon e o Paulo Renato e o restante só gurizada da casa. E mesmo assim a gente conseguiu resultados bons. Então essa parte que a gente trabalha junto, mas que ele faz e tira o máximo de qualquer atleta que a gente coloca nas mãos dele. Fala um pouco sobre a montagem do restante do elenco, tu falou da importância deles. O BGF esse ano conseguiu, a teu ver, montar uma equipe satisfatória, não dentro do orçamento, se sabe que dentro do orçamento o BGF às vezes fez até milagre, mas em relação aos outros clubes principais, assim, tanto, não falo nem dos de liga, a CBF, Atlântico e a Soeva, mas os times principais como o Alaf, Santa Cruz, enfim, que sempre tem um investimento interessantíssimo, mas que às vezes conseguem e às vezes não conseguem os mesmos resultados que o BGF. Bem, nós conseguimos montar uma estrutura boa, a gente manteve a estrutura do ano passado, fizemos mais 5 contratações pontuais, ainda carecemos de um pivô, porque nós tínhamos o pivô Capa, que a gente contava com ele e acabou indo servir o Exército, mas a gente sabe que um campeonato é longo, são 26 jogos, vai até dia 5 de outubro, essa primeira fase, classificam 8. E desses 8 a gente... Quando começa? Começa dia 11 de abril, o primeiro jogo em casa contra a equipe do Teotônia. Sabemos que é difícil porque a gente pode contar nessas 8 vagas as equipes que investiram mais, que são as da Liga. Então 4 vagas seriam teoricamente para as equipes da Liga. E a gente tem mais 10 equipes para disputar mais 4 vagas. E essas são as nossas dificuldades. Mas imaginamos que com o plantel que temos, a gente acredita nisso e eu acho que com o trabalho do professor também, que ajuda e muito, de nós conseguirmos uma 8ª vaga para ficar dentro dos 8 e passar a segunda fase com esse plantel. E a partir da segunda fase, eliminatório? Na segunda fase são 2 quadrangulares. Perfeito. E aí são jogos de ida e volta também, são mais 6 jogos. E desses 2 quadrangulares classificam as primeiras 2 equipes, o primeiro e o segundo colocado. Semifinal daí é um contra o segundo, o primeiro contra o segundo de cada chave, né?
são cruzamentos olímpicos, né? E a final também 2 jogos com o primeiro aliás, o vencedor de cada chave da semifinal. A gente falou um pouco antes da questão da característica do time, né? Que o jogador tem que se encaixar na característica do time. A característica do Wanner sempre é mantida, né? Tanto é que seus goleadores nunca são pivôs fixos, são sempre alas pivôs. A gente cita o Pioli e o Silon novamente porque são as 2 grandes referências dessa curta, porém interessante história do BGF. Uma coisa que ajuda muito nessa movimentação são os jogos dentro de casa, principalmente em função da quadra ter dimensões diferentes, né? Fala um pouco sobre a estrutura do BGF, que está jogando nos últimos anos dentro do ginásio municipal, vai se manter assim. Qual é a ideia do BGF para o futuro também a respeito disso? Bem, enquanto a quadra, as dimensões da nossa quadra é 19 por 32. É a menor do estado. É a menor do estado, na série ouro, né? Sim. Sendo que as demais é 20 por 40, então há alguma dificuldade das equipes que jogam 20 e 40 se adaptar dentro de um jogo só para uma quadra bem menor. Contrário que a nossa equipe trabalha nessa quadra, vive o dia a dia nessa quadra e ela se adapta mais fácil nos jogos porque já tem toda essa experiência de ter jogado ou treinado nessa quadra. E é um diferencial bastante importante para a gente, com certeza, jogar numa quadra de dimensões menores. Quanto à equipe, falta o entrosamento ainda para começar agora, que o professor Wanner está trabalhando agora, inclusive temos amistosos marcados, enfim, mas acredito que trabalhando dentro dessa quadra menor, a gente tem mais condições de buscar resultados em casa. Para o futuro, a ideia do BGF se sabe que é jogar numa quadra também 20 por 40, apesar desse benefício que se tem jogando dentro de casa e tudo mais, mas é um benefício findável, né? A federação estipulou um prazo. Como é que o BGF pretende resolver essa situação para achar uma quadra 40 por 20 que em Bento Gonçalves é escassa, né? Verdade, em Bento Gonçalves tem a quadra do SESI, a quadra do SESI Senat, mas obviamente que nós precisamos em 2017 ter uma quadra oficial para a gente poder mandar nossos jogos. E a gente tem conversado com o Poder Público, com o secretário Gustavo Esperotto, e eles têm aquele projeto aprovado, né, federal, da construção de um ginásio poliesportivo, e a gente acredita que até final de 2016, pelo menos imaginamos, né, que esse ginásio possa estar pronto para receber a nossa equipe, para podermos, né, representar novamente o Bento Gonçalves dentro de uma quadra oficial, que é o que a federação exige. Vocês têm se mantido a par desse assunto ou é uma coisa que vocês acabam deixando mais para o poder público mesmo e aguardando algum retorno? Não, o Gustavo é uma pessoa bastante receptiva, a gente conversa muitas vezes sobre isso, nos passa como está o andamento, enfim, né? Parece que agora está numa fase de licitação para poder construir a obra, então a gente acredita muito que esse ginásio possa, até o fim de 2016, estar pronto. Para ser a casa do BGF. Do BGF, não só do BGF, mas também de outras equipes da cidade, Bento Vôlei, enfim. Para deixar bem claro, é um ginásio para quase 5 mil pessoas, se eu não me engano, né? O BGF hoje não tem arrastado todo este público para dentro de quadra. Como é que se faz para buscar esse torcedor, para trazer ele para dentro, para fazer ele acreditar nesse projeto que é tão interessante para Bento Gonçalves? Bem, primeiramente, eu acho que o torcedor de Bento ele gosta muito de resultados, gosta que a equipe vá bem. Um exemplo não é só nosso, o próprio Bento Vôlei agora está indo bastante gente, está vencendo de uma equipe bastante competitiva. O Esportivo também vai. Nós, quando estávamos no ginásio Amade Center, e a equipe estava indo bem em 2011, 2012, tinha bastante público. Então, acho que o primeiro ponto é você montar uma equipe bastante competitiva para que essa equipe mesmo já vai puxando o torcedor para a quadra. Mas, aliado a isso, a gente tem feito outras ações. No ano passado, a gente conseguiu fazer ingressos com doação de 1 quilo de alimento não perecível, doado às entidades. Esse ano estamos trabalhando muito forte numa campanha de sócios, fazendo com que a gente fique muito mais próximo da população e em face disso, que a população vá assistir os jogos do BGF. Criamos vários canais de comunicação com a FAB, que trabalha para nós, então tem Facebook toda hora sendo monitorado, colocando informações. Criamos um site hoje que já está no ar, que é www.bgf
futsal.com.br. Então são canais em que a gente está se aproximando cada vez mais da comunidade para poder trazer mais público para dentro da quadra. Mas sabemos, e somos sabedores disso, que se a gente não tiver resultados bastante bons, é difícil a gente manter o público na quadra. Tu falou que o principal é ter um clube dentro das qualificações interessantes para aquele público que anseia pela vitória. Diz que o clube buscou 5 contratações, né? Quem são elas e onde é que o BGF foi buscar esses caras? Então, começamos aí pelo goleiro Thiago, ele estava na República Tcheca, é um jogador que nós queríamos trazê-lo anteriormente, não foi possível, e agora, graças a Deus, a gente conseguiu trazê-lo. E é uma das carências que a gente teve muito no ano passado, trazendo o Emerson se machucou, depois tinha o menino da casa, que era o Dani, ainda bastante novo, né? Primeiro ano jogando no adulto. A gente trouxe o Léo também para poder amenizar a situação no segundo semestre, mas nós não tínhamos um goleiro em quem a gente pudesse ter no ano passado como referência, porque eu acho que uma equipe de futsal, primeiramente, se começa com um bom goleiro, para depois fazer o restante da equipe. E a gente já teve goleiro convocado para a seleção brasileira? Já tivemos o goleiro Danilo, então é importante, essa peça é muito importante. Então a gente trouxe o goleiro Thiago e a gente espera que dentro desse perfil que a gente imaginava, dentro da qualidade dele, ele possa render aqui o que ele rendeu em outras equipes, tendo conquistado vários títulos no Nordeste do país. Trouxemos o Fernandinho, também um jogador que passou por diversas equipes, um back bastante experiente, a CBF, Malve, enfim, Cortiana e outras equipes. Está hoje com 32 anos, mas tem ainda uma capacidade técnica muito boa, então o próprio Thiago também tem 32 anos, é uma equipe bastante experiente, mesclado com as gurizadas que são os pratas da casa. Depois conseguimos trazer o Piolho, novamente de volta, que foi o goleador de 2012. E a gente acredita muito no potencial desse jogador. Ele mesmo também tinha muito interesse em retornar e acabou aí fluindo com essa negociação. E a gente ficou feliz por ele ter voltado, um jogador de bastante qualidade técnica, finaliza muito bem, um jogador inteligente. Então a gente conseguiu trazer essa peça. Uma outra peça que é um ala esquerdo que estava na LAF no ano passado, que é o Juninho. Também passou por diversas equipes, ele é de Santa Catarina, então no Campeonato Catarinense ele já rodou bastante, está com 27 anos, jogador também bastante experiente, e a gente espera que também possa nos ajudar nessa equipe. O Rafael é um ala que a gente trouxe da Fusca, um menino novo, 23 anos, mas também com muita potencialidade de poder jogar, mudando as características do nossa equipe, né, de sendo um jogador veloz. Acho que é importante ter um ala veloz na equipe e a gente conseguiu trazê-lo. A manutenção do Paulo Renato e o Silon, que foram os dois jogadores importantíssimos no ano passado, né, aliado à gurizada. E aí nós temos o Kevin, o Fopa, que são dois jogadores que vieram da base, que estão com nós há vários anos. Consolidados, já podem jogar tipo no primeiro quarteto, no segundo, já são dois jogadores prontos da base. Além deles temos o goleiro Dani, que foi o primeiro ano que ele veio ano passado, saiu do quartel, veio direto para o BGF. Não tinha tido uma base de futsal, mas aprendeu e muito no ano passado, jogou em diversos jogos e foi um diferencial também por ter sido novo, o primeiro ano, fez boas defesas, fez boas partidas, né? O Marcelinho, um outro menino que a gente tirou da base, também goleiro, ele tem apenas 16 anos, está começando, também um menino que a gente aposta muito. Temos o Jeff, um back, que também é da cidade e que está conosco há uns 2 anos, ele também está quase pronto, né? Porque tanto o Kevin quanto o Fopa demoraram para assimilar o esquema de jogo, então acho que o Jeff deve estar aí quase pronto para poder também ajudar a nossa equipe. Bom, a gente vai a um pequeno intervalo e já retornamos com o segundo bloco.